O motor ronronava constantemente enquanto Alex estacionava sua caminhonete no estacionamento do The Rusty Nail, um bar de estrada mal iluminado nos arredores da cidade. Ele já estivera ali muitas vezes antes, geralmente para tomar um drink tranquilo após um longo dia na oficina ou para assistir a um jogo na TV tremeluzente acima do balcão. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Ele não estava ali por uma cerveja. Alex desceu da caminhonete, o cascalho estalando sob suas botas. Uma brisa quente trazia o cheiro de asfalto e fumaça de cigarro, misturando-se ao som distante de música country que vinha de dentro do bar. Ele respirou fundo, tentando afastar a sensação incômoda que o atormentava há semanas. Jack sempre fora como um irmão para ele, um dos poucos homens verdadeiramente bons que restavam no mundo. Um homem que trabalhava duro, mantinha a cabeça baixa e fazia o certo por sua família. Mas família significava confiança, e ultimamente Alex não tinha certeza se essa confiança estava sendo honrada. Tudo começou com pequenas coisas. Jack mencionara como Linda, sua esposa, estava agindo de forma estranha, chegando tarde em casa, alegando turnos extras no bar, sempre grudada no celular com uma expressão reservada que ela achava que ninguém notava. No início, ele descartou, culpando sua própria paranoia por passar tempo demais na estrada. Mas Alex sabia que não era só isso. Ele já tinha visto isso antes, a maneira como uma pessoa começa a se afastar, as desculpas ficando mais frágeis, as mentiras se acumulando. Então, naquela noite, ele estava ali para pôr fim àquela sensação incômoda. Ao abrir a pesada porta de madeira, uma onda de barulho o atingiu. Risadas, tilintar de copos, o zumbido baixo de uma jukebox tocando uma velha música de Johnny Cash. O bar estava lotado, a mistura usual de clientes habituais curvados sobre seus drinks, caminhoneiros de passagem pela cidade e casais mais jovens encostados uns nos outros em cantos escuros. Então ele a viu. Linda estava atrás do balcão, encantadora como sempre, com o cabelo loiro preso para trás, algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Ela se movia com a facilidade que vinha de anos lidando com uma multidão. Ela sorria, ria, mas era o jeito como ela ria que fez Alex pausar. Não era a risada casual e educada de uma bartender entretendo clientes. Era algo diferente, algo familiar demais, pessoal demais. Seu olhar se deslocou para o homem à sua frente. Alto, cabelo escuro, um sorriso confiante. Ele se inclinava perto demais, dizendo algo baixo que fez Linda jogar a cabeça para trás em uma risada, sua mão roçando o antebraço dele como se fosse por acidente. Mas Alex sabia que não era. Ele apertou o maxilar, os dedos se fechando ao redor da garrafa de cerveja gelada que ele mal havia tocado. Talvez não fosse nada. Talvez fosse inocente. Mas algo em seu instinto dizia o contrário. Então, como se o universo quisesse confirmar seus piores medos, ele viu. O homem estendeu a mão sobre o balcão, traçando os dedos levemente pelo interior do pulso de Linda. E em vez de se afastar, ela sorriu, um sorriso lento e cúmplice. Alex sentiu um calor lento subir por sua espinha. Ele não era do tipo ciumento, não tirava conclusões precipitadas. Mas aquele não era o sorriso de uma mulher que sentia falta do marido. A cerveja de repente tinha um gosto amargo. Ele colocou a garrafa na mesa com mais força do que o necessário, respirando fundo. Ele não ia agir agora. Ele precisava ter certeza. Porque se o que ele suspeitava fosse verdade, se Linda estava traindo Jack, ela não fazia ideia do que estava por vir. Alex sentou em sua caminhonete do lado de fora do bar, segurando o volante com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Algo no comportamento de Linda o consumia como um fogo lento. Ele nunca fora o tipo de homem que se intromete no casamento dos outros, mas Jack era diferente. Jack era seu melhor amigo, um irmão em tudo, exceto no sangue. E, se o que ele suspeitava fosse verdade, Jack merecia saber. Linda saiu do bar, os saltos altos estalando contra o pavimento, sua risada ecoando pela noite como uma canção de sereia. Ela não estava sozinha. Um homem a seguia. Um estranho alto e bem vestido com um sorriso arrogante que irritava Alex. Eles estavam muito próximos, confortáveis demais.
O homem colocou a mão nas costas de Linda, guiando-a pelo estacionamento. O estômago de Alex se revirou. Não era apenas um flerte inocente. Ele já tinha visto o suficiente na vida para reconhecer a linguagem corporal de duas pessoas prestes a fazer algo que não deveriam. Quando chegaram ao carro do homem, Linda se inclinou, sussurrando algo em seu ouvido. Ele riu, balançando a cabeça antes de destrancar as portas. Ela entrou com facilidade praticada, a mão repousando na coxa dele por um segundo a mais. Alex inspirou bruscamente. Esse foi o momento em que a suspeita se tornou certeza. Com uma calma calculada, ele girou a chave na ignição e seguiu para a rua, mantendo uma distância segura. O carro à frente se movia suavemente pela cidade silenciosa, passando por vitrines escuras e postos de gasolina fechados. Não demorou muito para que virassem para a rodovia, rumo aos arredores da cidade. O coração de Alex batia forte contra as costelas. Então ele viu, uma placa de neon piscava à distância. Oakwood Inn, um motel de beira de estrada com tinta descascada, máquinas de venda automática, que só aceitavam moedas e quartos alugados por hora. Alex apertou o volante, forçando-se a manter a compostura. Ele estacionou do outro lado da rua, longe o suficiente para não ser notado, mas perto o bastante para capturar o que precisava. Seu celular parecia pesado em sua mão, enquanto ele abria o aplicativo de câmera. A porta do carro se abriu. Linda saiu primeiro, afastando o cabelo, seu sorriso provocador e brincalhão. O homem se juntou a ela, olhando ao redor brevemente antes de pegar sua mão. Juntos, eles caminharam em direção à entrada do motel, o passo tranquilo, como se já tivessem feito isso antes. Alex apertou o botão de gravar. A lente da câmera os enquadrou perfeitamente, a luz fraca da placa do motel lançando longas sombras. A maneira como Linda repousava a cabeça brevemente no ombro do homem, o jeito casual como ele pegava a chave do quarto na recepção, como se já tivesse feito isso 100 vezes antes. Eles desapareceram dentro do motel. Alex soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Uma sensação de raiva e nojo se espalhou por seu peito. Ele queria invadir o lugar, arrastá-la pelo pulso, exigir uma explicação. Mas essa não era sua batalha. Era de Jack. Em vez disso, ele parou a gravação, revisando rapidamente o vídeo. As evidências eram inegáveis. Ele abriu suas mensagens, encontrou o nome de Jack e anexou o vídeo. Seus dedos hesitaram sobre o teclado por apenas um segundo antes de digitar as únicas palavras que importavam. Você precisa ver isso. Então ele apertou enviar. Jack voltou para a cidade tarde da noite, sua caminhonete estacionando na entrada, com um ronco profundo e final. A casa estava quieta, silenciosa demais. O vazio parecia sufocante. Ele passara anos trabalhando longas horas, acreditando que cada milha que dirigia era por sua esposa, pelo futuro deles. Agora, cada memória do sorriso dela, cada "eu te amo", sussurrado ao telefone parecia uma piada cruel. Seu celular vibrou em seu bolso, uma mensagem de Alex. Tem certeza de que quer seguir com isso? Jack exalou lentamente, encarando as palavras. Ele não precisava pensar. A traição já estava gravada em sua mente, repetindo-se como um pesadelo sem fim. Seus dedos se moveram pelo teclado, mais do que nunca. Na manhã seguinte, Jack encontrou Alex na oficina. O ar cheirava a óleo e metal, o aroma da familiaridade, do controle, algo que Jack tinha muito pouco no momento. Alex estava encostado na bancada, braços cruzados, expressão ilegível. Tá bem? Alex perguntou, sua voz firme, mas cautelosa. Jack deu uma risada seca. Estarei assim que isso acabar. Alex assentiu, entendendo que nada mudaria a decisão de Jack. Tudo bem, ele disse. Qual é o plano? Jack apertou o celular na mão. Ela acha que é esperta, acha que se safou. Então, vamos fazer ela se sentir segura até puxarmos o tapete. Jack já havia colocado as coisas em movimento antes mesmo de voltar à cidade. Ele ligara para o dono do Blue Lantern, um restaurante sofisticado onde ele e Linda celebravam aniversários, momentos que antes importavam. O dono, um velho amigo, devia um favor a ele. Quando Jack explicou o que precisava, não houve hesitação. Diga apenas quando, disse o dono.
Agora, na oficina, Jack expôs os detalhes. Vou convidá-la para jantar, ele disse, a voz fria e calculada. Vou dizer que quero conversar, consertar as coisas. Ela vai acreditar, porque quer acreditar. Vai se arrumar pensando que sou o idiota. Ele fez uma pausa, o maxilar tensionado. E então, quando o momento for perfeito, ela verá a verdade. Os olhos de Alex escureceram. O restaurante está de acordo? Jack assentiu. Eles vão exibir o vídeo, tudo na frente de todos. Alex soltou um suspiro curto. Ele tinha visto o vídeo, sentido a mesma raiva crescer dentro de si ao gravá-lo. Não havia dúvida. Linda merecia cada segundo do que estava por vir. Tem certeza de que ela não vai suspeitar de nada? Alex perguntou. Jack deu um sorriso frio, um vestígio de diversão em sua expressão de aço. Ela sempre me subestimou. Esse é o erro dela. O silêncio se estendeu entre eles. Então Alex assentiu lentamente. Tudo bem, ele disse. Vamos garantir que ela nunca esqueça. Naquela noite, Jack fez a ligação. Linda atendeu no segundo toque, a voz alegre, quase aliviada. Jack? Jack forçou calor em seu tom, a mesma voz que usara 100 vezes antes ao dizer o quanto sentia saudades. Oi, querida. Uma pausa então, cautelosamente. Não esperava ouvir você tão cedo. Estive pensando, Jack disse, mantendo a voz firme. Não quero jogar tudo fora. Talvez devêssemos conversar, frente a frente. Outra pausa. Então, uma inspiração brusca. Você está falando sério? Estou, ele mentiu. Vamos jantar. Blue Lantern, amanhã à noite. Ela hesitou, mas ele sabia no que ela estava pensando. Ela achava que tinha vencido, que ele estava voltando, como sempre fazia, o marido leal disposto a perdoar. Ela não fazia ideia. Tá bem, ela finalmente disse, excitação surgindo em sua voz. Estarei lá. Jack sorriu, mas não havia calor nisso. Ótimo, ele disse. Até lá. Ao desligar, sua expressão endureceu. Amanhã, tudo mudaria. O restaurante vibrava com conversas tranquilas e o tilintar de copos, uma imagem de calor e refinamento. Luzes suaves lançavam um brilho dourado sobre as mesas cobertas com toalhas brancas, onde casais e grupos desfrutavam da noite, alheios ao fato de que aquela noite logo se tornaria inesquecível. No centro de tudo, sentados a uma mesa íntima no canto, estavam Jack e Linda. Jack, composto mas inquietantemente silencioso, segurava um copo de uísque, sua expressão ilegível, mas o aperto no copo um pouco firme demais. Linda, alheia, inclinava-se para a frente com um sorriso satisfeito, os dedos brincando distraidamente com a haste de sua taça de vinho. Foi uma ótima ideia, ela disse, a voz doce, quase ronronando. Não fazíamos isso há um tempo. Jack exalou lentamente, girando o líquido âmbar em seu copo. É, ele murmurou, o olhar distante. Já estava na hora. Linda riu, confundindo sua contenção com uma tentativa de sentimentalismo. Talvez devêssemos fazer isso mais vezes. Ela estendeu a mão sobre a mesa, colocando a mão bem cuidada sobre a dele. Jack não se esquivou, mas seus olhos aguçados, calculadores, fixaram-se nos dela. Com certeza, ele disse, colocando o copo na mesa, a voz firme, mas com algo inquietante em sua estabilidade. Na verdade, quis que esta noite fosse especial. O sorriso de Linda se ampliou, mas antes que ela pudesse responder, as luzes do restaurante diminuíram ainda mais. O murmúrio suave das vozes se apagou enquanto a grande tela de projeção na parede oposta piscava, ganhando vida. No início, os clientes pensaram que era um erro, talvez um vídeo promocional. Então, o vídeo granulado começou a rodar. O ângulo estava ligeiramente inclinado, tremido no início, antes de focar. Uma entrada de hotel. Uma mulher familiar em um vestido vermelho justo, o cabelo despenteado, muito próxima de um homem que não era seu marido. A mulher virou-se para a câmera por um segundo, o suficiente para que o público do restaurante visse seu rosto com detalhes cristalinos. O rosto de Linda. O sangue sumiu de suas bochechas. Seus dedos tremiam ao redor da taça de vinho. Não, ela sussurrou. A respiração superficial, mal audível sobre o silêncio atônito do restaurante.
o vídeo continuou impiedosamente. A mão do homem deslizou para as costas dela enquanto entravam no saguão do hotel. Então, a câmera cortou para outro ângulo, talvez gravado mais tarde, mostrando os dois entrando em um elevador. O carimbo de data e hora piscava no canto da tela. Evidência irrefutável do horário, da data, da traição. Suspiros percorreram a multidão. Uma mulher cobriu a boca. Um garçom carregando uma bandeja de coquetéis parou no meio do passo. Alguém soltou um assobio baixo. Jack permaneceu perfeitamente imóvel. Ele não estava olhando para a tela. Estava olhando para Linda. Seus olhos encolheram. Sua garganta se moveu enquanto tentava engolir, mas não havia ar. Não havia escapatória. A cabeça dela virou bruscamente para Jack, os lábios se abrindo, mas nenhuma palavra saiu. O que ela poderia dizer? Jack, ela finalmente conseguiu dizer, a mão voando para o braço dele. Ele se afastou, não com violência, não com raiva, apenas o suficiente para deixar claro que o toque dela não era mais bem-vindo. Por favor. Ela tentou novamente, os olhos correndo ao redor, desesperada por uma explicação, uma saída. Mas não havia saída. Todos tinham visto. Todos sabiam. Jack se levantou lentamente da cadeira, ajustando os punhos da camisa com uma precisão silenciosa e deliberada. Então, pela primeira vez desde que o vídeo começou a rodar, ele sorriu, mas era um sorriso frio, vazio. Você estava certa, Linda. Ele disse, a voz ecoando sobre a multidão silenciosa e observadora. Realmente deveríamos fazer isso mais vezes. E com isso, ele se virou e foi embora, deixando Linda congelada em seu assento, seu mundo desmoronando ao seu redor. Linda saiu cambaleando do restaurante, a visão embaçada pelo calor da humilhação. Os sussurros e risadas ainda ecoavam em seus ouvidos como um coro cruel, zombando de sua queda. As ruas outrora familiares da pequena cidade agora pareciam hostis, cada olhar uma adaga, cada murmúrio uma confirmação de sua desgraça. Ela precisava chegar em casa, se esconder, escapar. Apressou-se pela calçada, os saltos estalando contra o pavimento em um ritmo frenético, a respiração superficial e errática. Seu celular vibrou violentamente em sua bolsa. No início, ela não ousou olhar, mas a curiosidade ou talvez o puro desespero venceu seu medo. Número desconhecido. Você deveria ter vergonha de si mesma. Outra mensagem veio em seguida, do gerente do bar, um ex-colega. Não se preocupe em vir amanhã. Ou nunca mais. A respiração dela falhou. O bar tinha sido seu santuário, sua independência, o lugar onde ela prosperava com atenção e bajulação. Mas agora, até isso se fora. Ela parou no meio da calçada, piscando rapidamente, tentando processar o que estava acontecendo. Não era só sobre Jack. Não era só sobre uma noite, um caso. Era tudo. Sua vida estava se desfazendo em uma velocidade assustadora. Um grupo de mulheres passou por ela, duas delas lançando olhares de lado antes de sussurrar algo uma para a outra e rir. Linda cerrou os punhos, as unhas cravando nas palmas das mãos. Ela precisava de uma tábua de salvação. Pegando o celular novamente, ela rolou pelos contatos. Quem a ajudaria? Quem ao menos falaria com ela? Jack estava fora de questão. Seus pais, sim, eles sempre foram solidários, sempre a mimaram. Sempre disseram que ela merecia o mundo. Ela tocou no nome de sua mãe e apertou chamar. O telefone tocou uma vez, duas, uma terceira vez. Finalmente. Mãe? Linda. A voz do outro lado era fria, distante. O tipo de voz já carregada de decepção. Linda engoliu em seco. Mãe, eu... Nós vimos o vídeo, sua mãe continuou. Vimos tudo. A respiração em seus pulmões sumiu. Seu pai nem quer falar com você agora. E honestamente, Linda, eu não sei o que dizer também. Os joelhos de Linda fraquejaram. Ela se apoiou contra a vitrine de uma loja fechada. Por favor, me deixe explicar. Você nos envergonhou, sua mãe interrompeu. Nossos amigos, nossa igreja, nossa comunidade. Linda, como pôde? Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não quis. Você fez sua escolha. Agora tem que viver com ela. Não nos ligue de novo. A linha caiu.
Linda ficou congelada no lugar, o telefone ainda pressionado contra a orelha, como se mantê-lo ali pudesse desfazer o que acabara de acontecer. Ela queria gritar, chorar, implorar por outra chance, mas, no fundo, ela sabia que não havia segundas chances. A cidade já havia se voltado contra ela. Seu emprego se fora, sua família a deserdara. E Jack simplesmente se afastara, deixando para trás apenas algumas palavras que agora ecoavam mais alto que qualquer outra coisa. Você escolheu isso. Ela afundou em um banco frio, os ombros tremendo, o rosto enterrado nas mãos. O peso de suas escolhas a pressionava como uma âncora, arrastando-a para uma escuridão da qual ela não podia escapar. Ela estava sozinha, completa e absolutamente sozinha.